e liderada por uma mulher, Maria Sandra Cordeiro, né, que foi a primeira aluna do Instituto Rio Branco. O Instituto Rio Branco foi criado na década de 40, e ela enfrentou uma batalha judicial para ingressar, para ser reconhecida como diplomata. Então, essa proibição foi revogada em 54, e em 1956 nós tivemos a nossa primeira embaixadora brasileira, chamada Odete de Carvalho Souza, e ela foi também a primeira embaixadora de carreira no mundo, né? E é muito interessante uma anedota que ela, mesmo sendo uma embaixadora de carreira, ela era chamada de Dona Odete. As pessoas tinham dificuldade de se dirigir a ela como embaixadora Odete, né? E isso mostra como o machismo estava incutido aí na nossa cultura institucional, né? Tanto que até o tratamento das diplomatas, né, o nome mesmo da categoria, ele era um nome masculino. Então, era muito comum se chamar a ministro, a secretário, a conselheiro, que era uma coisa bizarra, né, do ponto de vista linguístico, mas que refletia mesmo essa desigualdade de gêneros, né? Eu mesma passei por uma situação aqui. Hoje eu tô em Lima, eu sou primeira secretária, estou aqui em Lima desde setembro de 2019, chefiando a administração da embaixada, e eu tive uma funcionária, hoje ela já voltou para Brasília, que ela se dirigia a mim, era uma assistente de chancelaria, que é uma carreira do Itamaraty administrativa, é uma senhora, né, e ela me chamava de secretário Maria Luísa. E eu tive que corrigi-la várias vezes, né? A gente está em 2021 e ainda existem pessoas que têm essa mentalidade. Não era por mal, mas porque acho que ela considerava que assim ela se dirigia a mim com mais respeito, né? Para a gente ver o tanto que o machismo está aí incutido e aparece em diversas áreas e searas da nossa vida. Bom, e aí, voltando um pouquinho para a evolução institucional do Ministério, nesse âmbito, né? Em 1969, houve uma proibição de casais diplomatas trabalharem juntos. Então, a gente, retomando, né? Em 1956, foi revogada a proibição da entrada de mulheres. As mulheres passaram a entrar como diplomatas na carreira, e no Itamaraty, mas em 1969 houve uma proibição de casais diplomatas trabalharem juntos no exterior. Né? Então, se você era diplomata casada com um diplomata, vocês não podiam servir no mesmo posto. Né? A lógica por trás dessa proibição, que hoje soa também bizarra, era porque o casal não podia ganhar mais do que o embaixador, o chefe do posto. Né? Então, por causa dessa diretiva, muitas mulheres tiveram que abrir mão do seu trabalho, da sua carreira, para acompanhar os maridos. Né? Então, elas eram removidas junto com eles continuavam trabalhando na embaixada e elas tiravam uma licença, iam estudar, ficavam em casa, enfim. Então, havia esse obstáculo, né, institucional para a continuidade laboral, né, o desempenho da atividade dessas mulheres. Né? E em 85 essa norma foi abolida, né? Essa proibição foi abolida, mas quando o casal agora é possibilitado de ser removido junto, né? Quando ele chegava no exterior, um deles tinha que ganhar 40% a menos do salário, né? Então, assim, não havia uma indicação específica de gênero, se o homem ou a mulher teriam que abrir mão dessa parte do salário, mas, em geral, né, uma questão cultural mesmo, era a mulher que acabava sendo prejudicada. Né? E aí também, na década de 80, foi estabelecida para critérios de promoção na carreira, né, a questão do tempo de exterior. Né? Então, você tem que, não sei se vocês estão familiarizados com a carreira, mas de repente vale a pena eu expor um pouquinho aqui, que você começa como terceiro secretário, sobe para segundo, depois primeiro, conselheiro, ministro de segunda classe e ministro de primeira classe. Então, existem uma série de etapas e regras, né, que você tem que cumprir, requisitos a serem cumpridos, e um deles é o tempo de exterior. Né? Então, quando eles instituíram esse tempo de exterior na década de 80, muitas mulheres que na década de 70 estavam acompanhando os maridos foram prejudicadas porque durante esse período elas não estavam efetivamente trabalhando. Né? Então,
a partir do final da década de 80, com o processo de redemocratização do Brasil, a Constituição de 88, né, houve, obviamente, uma evolução no sentido da igualdade de direitos, né, de acessos também, e essa diferença salarial terminou em 1996, já na década de 90, né. No ano 2000, a gente também teve, nos anos 2000, a gente teve uma evolução significativa com relação à presença feminina na carreira diplomática, né? Nós tivemos a nossa primeira embaixadora como secretária secretária de Políticas 1, que se chamava na época, a embaixadora Vera Pedrosa, que faleceu recentemente, em 2003, é mais ou menos uma terceira na hierarquia do Ministério, no organograma do Ministério, grosso modo, né? Uma figura uma função de grande status e que coordena vários departamentos e divisões, né? Enfim, só para ser um pouquinho mais didática. Em 2005, tivemos a primeira chefe de gabinete, mulher, nomeada, então, para chefiar o gabinete do ministro Celso Amorim, embaixadora Maria Nazaré, que hoje está em Genebra. Né, também tivemos a minha xará, Maria Luísa Viotti, como, em 2005, nomeada embaixadora do Brasil na delegação do Brasil nas Nações Unidas, em Nova York. Né, então, também representou aí um avanço nos anos 2000. 21 mulheres foram promovidas, né, em 8 anos, o que também demonstrou essa preocupação da administração da época em tentar equilibrar melhor a participação de homens e mulheres na carreira diplomática, né? E continuando um pouco aí nos anos 2000, a gente teve, em novembro de 2013, a formação de um grupo de mulheres diplomatas, que é um grupo informal, do qual eu faço parte. Somos 1/3 das mulheres brasileiras diplomatas fazem parte desse grupo. É um grupo de debate, de discussão, de troca de ideias, né? E ele surgiu nos países, né? Um pouquinho para as mulheres relatarem os assédios, as microviolências que sofriam no ambiente de trabalho, nas relações domésticas também, nas relações interpessoais, né, com os colegas. E aí, com isso, né, com essa conformação desse grupo, se percebeu que haviam demandas e muito parecidas, né, e preocupações muito parecidas que eram compartilhadas por mulheres em diferentes níveis da carreira, né, de secretárias a embaixadoras, né. Então, foi muito importante para construir uma confiança entre as mulheres, para saber, olha, ela pensa como eu, ela não pensa, vamos lá, vamos conversar, o que a gente pode fazer, que demanda é mais importante, quais são as prioridades, né? E aí, no começo, se percebeu que as inquietações mais presentes eram relacionadas a problemas e características familiares e domésticas, né? Maternidade, licença maternidade, amamentação, creche, auxílio escolar, mas, aos poucos, outros requerimentos, outras preocupações foram aparecendo. Né? E aí, com o resultado mais concreto desse grupo, à época, foi a formação de uma carta, a elaboração de uma carta, que foi apresentada para o secretário-geral do Itamaraty à época, onde se compilava, né, onde se listava diferentes assédios e microviolências que essas mulheres sofriam ali no ambiente do Ministério e nas embaixadas, né? E eram denúncias, eram problemas de diferentes gravidades, né, digamos assim. E aí, com isso também, em 2018, houve também como resultado evolutivo desse grupo, foi elaborada uma cartilha de boas práticas contra o assédio no Ministério, e essa cartilha serve um pouco para orientar mesmo, para instruir o comportamento, as relações de trabalho, porque, sobretudo para gerações mais antigas, nem sempre é muito óbvio, né, o que é um elogio, o que é um assédio. Então, esse tipo de cartilha, esse tipo de formação é muito importante, né, para a gente criar um ambiente de trabalho mais sadio. Então, hoje, enfim, o grupo ainda está ativo, ele também, um outro efeito prático desse grupo foi a conformação de um comitê de gênero e raça, que foi extinto,
mas, enfim, o grupo permanece ativo, debatendo, né, enfim, sendo um ponto aí de confluência, né, dessas questões que afetam as mulheres, as famílias, né. E aí agora passando um pouco, assim, saindo um pouco dessa evolução institucional, digamos assim, a gente entra na realidade prática hoje no Ministério, né? Nós somos mais ou menos 1.550 diplomatas, 812 oficiais de chancelaria e 441 assistentes de chancelaria, que são cargos administrativos do Ministério, né? E é interessante pontuar que, com relação à carreira diplomática, mais ou menos desses 1.553 diplomatas, 22%, 23% são mulheres, né? E quando você avalia a carreira de assistente de chancelaria e de oficial de chancelaria, essa proporção já cresce para 50%. Porque, bom, assim, a hipótese mais evidente, talvez, sobre isso, é porque são carreiras mais ligadas a secretariado, a apoio, que envolvem menos visibilidade, que envolvem menos processos decisórios mais relevantes, digamos assim, né? Então, a proporção... a carreira diplomática também é uma carreira mais conhecida e que assusta mais, talvez, né? Então, a gente pode separar um pouco essa presença feminina em 3 eixos, né? A gente consegue delimitar 3 eixos de obstáculos, digamos assim, que conversam entre si, né? Que convergem. Um é o obstáculo ao ingresso, né? Outro é o obstáculo à promoção, né? Ao progresso, né? Ao avanço na hierarquia da carreira, e outro é a ocupação de grandes embaixadas, de visibilidade e consulados de relevância, digamos assim. Então, existem essas três barreiras, né, essas três esferas, que uma influencia na outra, e que todas as 3 são frutos, né, são resultados de mais ou menos as mesmas, um problema, uma característica fundamental, que é o patriarcado, que é o machismo, que é a desigualdade de gênero, que é uma realidade não só do Brasil, não só do Itamaraty, infelizmente, né? Então, a gente tem aqui, para vocês terem uma ideia, como eu falei, né, nós somos mais ou menos, nós mulheres em Itamaraty somos mais ou menos 22%, 23%, né? Apenas 3% dessas mulheres, 4% são negras, mas eu vou falar isso mais para o final. E quando a gente olha para o quadro do topo da carreira, à medida que a gente avança, essa proporção cai para mais ou menos 17%, 19%. Né? Então, a gente começa com mais ou menos 23%, e quando chega a ministro de primeira classe, nós somos 19%, ou seja, há também uma barreira, um gargalo na promoção, na ascensão. Né? E quando a gente olha para o mapa, para o globo, para o mundo, assim, né, das nossas representações, consulados e delegações, a gente percebe que, porque talvez vocês não saibam, e vale a pena explicar que ministro de primeira classe é o topo da carreira diplomática, mas o cargo embaixador, nesse título embaixador, ele só faz sentido quando esse ministro de primeira classe, assume a chefia de um posto, né, uma delegação, uma embaixada. Então, quando a gente olha para as chefias dos postos, a gente percebe que essa proporção de mulheres cai para 17%. Né? Então, de 19 ministros de primeira classe, a gente tem 17% de embaixadas chefiadas, de embaixadas e postos, em geral, chefiados por mulheres, né? E a gente vê que, além disso, além dessa realidade no exterior, dentro do Itamaraty, a gente nunca teve uma ministra de Estado, né? Uma chanceler mulher, nenhuma secretária-geral, né? Não houve nenhuma mulher chefiando o departamento de promoção comercial, né? A Secretaria de Planejamento Diplomático, embaixadas também chave, digamos assim, onde são discutidos temas de maior relevância, de maior prestígio, onde os jogos de poder têm mais preponderância, né, como Washington, Madrid, Paris, Buenos Aires, também nunca foram chefiados por mulheres, né? Então, enfim, e aí quando, se vocês me perguntam, né, mas existe é esperado que as mulheres desempenhem tal ou tal função, né, elas são direcionadas para um tipo de posto, para um tipo de atribuição, de carreira? Não necessariamente, né, não existe nada estipulado com relação a isso,
mas a cultura institucional acaba levando a nós, mulheres, né, a assumirem postos, geralmente, de chefia, né, na África, ou consulados, né, em geral. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia aqui dos dados, a gente tem aqui, deixa eu encontrar aqui para a gente não trazer nenhum erro aqui. Tá, quando a gente avalia, né, a questão de embaixadas e consulados, 17% dos consulados são chefiados por mulheres e apenas 13% das embaixadas são chefiadas por mulheres. Então, a gente percebe essa diferença também, né? Enfim, então, a gente vê que o crescimento das mulheres na... Tá, não, desculpa, gente, deixa eu me corrigir aqui. As mulheres chefiam 25% dos consulados brasileiros, desculpa, e 13,6% das chefias de embaixada. Eu errei aqui nos dados, estou me corrigindo. Então, a gente percebe que o crescimento da participação de mulheres, ele não tem sido automático, né? É preciso um esforço deliberado. Alguns estudiosos de gênero, enfim, pessoas que debruçam sobre esse tema, indicam que se a proporção de mulheres continuar nessa mesma taxa que a gente percebe nos últimos anos, a gente só vai ter uma igualdade de gênero em 2066, né? Então, realmente precisa haver algum esforço deliberado mesmo para que essa equidade seja alcançada, né? Então, as barreiras de ingresso, o que explica? Por que existem menos mulheres ingressando na carreira diplomática, né? Também são hipóteses, é difícil você chegar a uma conclusão muito exata sobre isso, porque você precisaria fazer uma pesquisa com uma amostragem de candidatos, acompanhar o perfil desses candidatos, onde estão, o que estudaram, como é que foi a preparação. Mas, enfim, a nossa realidade, né, permite algumas hipóteses um pouquinho precisas, digamos assim, algumas especulações um pouco concretas, digamos, né, com relação a isso. Uma barreira cultural mesmo, né, existem limitações inconscientes, né, a autossabotagem, né, a síndrome da impostora aí que perpassa muito, enfim, que é uma realidade para muitas de nós, né, a gente acha que não vai ser capaz mesmo, eu não vou conseguir passar, é muito difícil, eu não vou conseguir defender o Brasil no Conselho de Segurança, levantar a plaquinha, eu tenho vergonha, isso não é para mim, é uma carreira muito complicada para a família, é melhor deixar para o homem. Então, existe uma certa mentalidade, uma cultura de insegurança que impede que muitas mulheres tentem ou mesmo prestem atenção nessa carreira, né? E a preparação também é muito difícil, a preparação exige também muitas abstenções, muitas abstinências, desculpa. Então, isso é muito complicado, acaba impedindo, né, dificultando aí a atratividade para essas mulheres. Além disso, já tem essa questão da abdicação familiar, do sacrifício familiar, né, que muitas pessoas sabem que obviamente, né, que é uma carreira que envolve essa questão da remoção, de ser removido com o marido, com os filhos, escola e abrir mão do trabalho, tem que refazer a carreira toda. Então, isso também é um fator é um fator que repulsa, né, as mulheres aí para essa carreira, né? Mas não é uma coisa que é só do Brasil, né? Os dados também apontam, também são divergentes, mas aparentemente as mulheres diplomatas no mundo são 15%, 18%, né, no mundo inteiro. Então, assim, é uma taxa muito pequena. Né, varia de país para país, alguns são 30%, outros são 20%, outros são 15%, mas a equidade de participação nessa instância do poder quase uma ilusão, assim, ainda não foi alcançada, né? E também não é só, existe uma ilusão de que o desenvolvimento econômico necessariamente leva à igualdade de gênero. Isso não é uma realidade, né? Se você percebe dados aí de países desenvolvidos, você vê a desigualdade de gênero escancarada, assim, em diversos níveis. A diplomacia é só um deles, né? E um outro fator também que pode explicar um pouco esse baixo ingresso de mulheres, que alguns estudiosos apontam, que é a ausência de mulheres professoras nas bancas avaliadoras, né?
há essa percepção de que a ausência dessas mulheres pode afetar a avaliação, enfim, o critério das provas, mas é tudo especulação que pode fazer sentido, né? Com relação à ascensão e à promoção, ascensão das mulheres na carreira diplomática, a gente percebe desafios, como eu falei, mais ou menos parecidos com o ingresso, né, que tem a ver com a mentalidade, né, a sabotagem, a autossabotagem e os desafios que a gente vai encontrando, assim, porque é um ambiente muito masculino. Eu, por exemplo, sempre trabalhei, sempre fui na Embaixada em Paris, eu fui a única mulher por muito tempo, diplomata. Aqui na Embaixada em Lima, eu também sou a única mulher diplomata. Então, a circulação, né, assim, entre num ambiente masculino, ela é um pouco complicada, né? Você tem barreiras, assim, até simples, do tipo, você está num evento e aí tem uma rodinha só de homens conversando, sei lá, sobre futebol, amenidades, e para você furar essa roda, para você entrar nessa roda e estabelecer uma conversa, nem sempre é fácil, né? Porque, às vezes, você realmente não se sente à vontade simplesmente porque você é a única mulher, né? E aí você fica naquela paranoia também, que eu acho que, assim, que talvez os homens não tenham, que é uma coisa assim, nossa, será que eles vão achar que eu tô dando em cima? Será que essa roupa que eu tô usando vai ensejar tal coisa? Enfim, nós mulheres, eu acho que para além das barreiras socioeconômicas, culturais que a gente precisa enfrentar, que muitas vezes os homens também precisam, a gente tem essas paranoias que muitas vezes são fatos, né, da vida, que impedem, que cerceiam muito a nossa ação, a nossa estratégia, né? Então isso eu acho uma realidade muito presente, assim, no nosso dia a dia, assim, a minha experiência como diplomata, a experiência que as colegas compartilham, né? Então a gente precisa estar mais preparada para ser ouvida, a gente precisa muitas vezes se masculinizar para ter voz, para poder ser respeitada, né? Eu estou aqui trabalhando como chefe da administração da embaixada e é isso, assim, eu chefio uma equipe de mais ou menos 10 pessoas, ou até mais, assim, dependendo, enfim, da configuração, pessoas mais velhas que eu, homens, e muitas vezes, assim, se eu não for aquela pessoa durona, ninguém me respeita, né? Então você até a sua personalidade, ela é um pouco moldada, né, em função disso mesmo, da desigualdade de gênero, da dificuldade que a gente tem de naturalizar o nosso papel, a nossa função, né? Então é isso, assim, uma reunião, para você ser ouvida, você precisa falar mais e estar mais preparada. Tem uma embaixadora, a Maria Eugênia Bettelmans, que diz que o terno e a gravata, né, para os homens, ele já é um símbolo de respeitabilidade. Isso é muito interessante, né? O terno e a gravata, ele naturalmente já abre portas, ele já cria uma sensação de confiança, né, de respeito, de peso. E nós mulheres não temos isso, né? Então a gente tem que batalhar mais para isso, né? E sem contar também os desafios aí afetos à dupla, tripla, quádrupla jornada. Eu sou solteira e não tenho filhos, então o meu testemunho não vai ser muito, enfim, eu não posso falar aqui como uma mãe diplomata, né? Mas pelo que eu vejo das colegas, é uma loucura, assim. E também não é só com relação às diplomatas, né? Qualquer mulher que trabalhe, que tem um trabalho que exija tempo fora de casa, estudo, dedicação, para você conciliar isso com a sua família, é um desafio gigantesco, né? Isso não é uma característica só do Itamaraty, e é um desafio, enfim, que afeta também as relações, enfim, parentais, as relações conjugais, as relações sociais, né? Como que o seu marido, o seu companheiro, sua companheira se colocam ali na relação, topam dividir as tarefas, né? Então, enfim, é bem interessante porque o tema de gênero, ele perpassa não só as relações laborais, mas também as nossas relações interpessoais, né, e íntimas. Então é um tema muito abrangente, muito interessante, que tem um impacto em diferentes âmbitos da nossa vida, né?
Bom, para continuar falando um pouquinho sobre os desafios profissionais da carreira diplomática, eu também trouxe aqui um testemunho da Madeleine Albright, né, que foi a primeira secretária de Estado norte-americana, né. Em 1997 ela assumiu essa função e ela conta numa entrevista que ela estava numa reunião no Conselho de Segurança. E ela era a única mulher ali no conselho, né? E ela disse que, assim, que quando ela viu aquela situação, ela é a única mulher ali, eram 14 homens, e ela ali com aquela plaquinha dos Estados Unidos, ela disse, poxa, se eu adotar essa posição relutante, que geralmente nós mulheres, de cautela, de cuidado, que nós mulheres geralmente adotamos, os Estados Unidos não terá voz, os Estados Unidos não falará. Então, eu tenho que levantar essa plaquinha aqui e mandar ver, né? Enfim, então... você precisa passar essa barreira mesmo, né? Essa barreira que muitas vezes é uma barreira mental, mas que ela tem uma razão real de ser, né? Então, bom, aqui, por exemplo, também é importante dizer que no critério de promoção na carreira diplomática, a gente não tem regras, e também não é só na carreira diplomática, né, em ambientes de alta burocracia do Estado, de altas corporações, quando você não tem regras muito claras sobre promoção, sobre avaliação de competências, habilidades, a chefia, ela tende, isso também não sou eu que estou dizendo, né, são estudos que apontam que as chefias tendem a fazer ingerências com base em gênero e raça, né, então, geralmente, o chefe vai optar pelo homem branco, na hora da promoção, porque já está incutido ali que aquela pessoa, ela é revestida de uma aura de mais merecimento do que a outra, né? Com relação à questão também que a Darcila tinha levantado para mim, sobre o que como é ser uma diplomata em diferentes países, na França, no Irã, né? É claro que, assim, nós temos, pela nossa função, né, a gente tem que se adaptar, né, nós mulheres, nós diplomatas, homens e mulheres, a gente tem que se adaptar à realidade local, a gente não tem, obviamente, esse poder de ingerência, né, não cabe a nós, de maneira nenhuma, interferir nas regras, na cultura daquele país onde a gente está trabalhando, né? Então, nós já tivemos, por exemplo, diplomatas na Tunísia, mulheres embaixadoras na Tunísia, embaixadoras em Omã, diplomatas em outros níveis, em diversos países árabes. Eu tenho grandes amigas que serviram na Líbia, na Tunísia, desculpa, na Síria. Então, no Emirados Árabes, né, no Irã, você se adapta à realidade local, né? Agora, é claro que se a cultura daquele país, a religião, de repente, afetam de maneira muito negativa a sua vida, né, a sua vida privada, cabe a você avaliar se vale a pena você passar 2, 3 anos ali naquele país, né? Então, isso acontece, por exemplo, com muitos casais homossexuais que avaliam se, poxa, será que eu devo ser removido para aquele país onde a homossexualidade é crime, onde ser gay é crime, onde o meu marido pode ser preso, a minha esposa pode ser presa, pode sofrer alguma punição, né? Então, assim, a gente não vai mudar a regra daquele país, a gente vai se adaptar, né? Assim que as coisas funcionam, né? Mas é óbvio, assim, que do ponto de vista de liberdades é muito melhor, né? Muito mais fácil você servir em um país onde você onde você compactua com aquelas regras, com aqueles valores, né? Isso é muito mais fácil. Mas, assim, isso varia muito, né? Por exemplo, aqui no Peru, como eu falei para vocês, no meu trabalho aqui na chefia da administração, eu tenho desafios de toda ordem, né? E só para contar uma historinha, eu recebo muitos interlocutores aqui, porque eu cuido de obras, contabilidade, reformas, contratação, demissões, né, aqui na embaixada, e eu tenho 2 histórias para contar. Uma foi, quer dizer, né, uma dessas histórias é de falar com interlocutores peruanos, né, receber, na maioria são homens, por exemplo, chefes de empresa de engenharia civil que vão fazer algum trabalho na embaixada, e geralmente o meu assessor, que é um peruano, me acompanha, e esses interlocutores, eles não olham para mim. Eles conversam com o meu assessor. Claro, também, porque tem uma empatia do idioma, e os dois são compatriotas, né? Mas eu preciso dizer, olha, eu sou a chefe, fala comigo, assim. Então,
tem esse esforço, não é natural. Você chega, eu me apresento como a chefe da administração, mas há um direcionamento quase natural para o homem que está ali do meu lado, né? Isso não é só aqui, eu não estou fazendo uma crítica ao Peru, enfim, isso acontece em diversas instâncias, diversos países, é uma realidade que a gente tem que lidar com ela, né? Por exemplo, eu fui despedir uma pessoa aqui, um motorista, e eu tive que ser acompanhada por um homem, porque em um dado momento eu fiquei com medo dessa pessoa se alterar, né, e de repente me agredir e tudo mais. Então, assim, eu quis, né, estar ali acompanhada de um homem, porque a figura de um homem, ela dá essa aura de proteção, né? Então, assim, a gente ainda precisa, nós mulheres, a gente ainda precisa dessa preocupação adicional, né, que os homens não precisam. Por isso que eu estou dizendo, assim, que, na verdade, os desafios para homens e mulheres, eles são, nas carreiras, são os homens também enfrentam muitas dificuldades, mas eu acho que nós, mulheres, a gente tem outras camadinhas, assim, outros níveis de obstáculos que a gente tem que lidar sempre, né? E para um pouco para finalizar, para falar da minha experiência como mulher negra, né, na carreira, como eu já tinha mencionado no comecinho, assim, rapidamente, estima-se que os negros são mais ou menos 3 a 4% no Itamaraty, é uma estimativa também imprecisa, porque ela é baseada nos diplomatas que entraram, que foram beneficiados da Bolsa de Ação Afirmativa a partir de 2002, e depois da política de cotas. Né? Mas é um tema também controverso, porque não existe um censo no Itamaraty, assim, as pessoas não dizem de qual raça ou qual cor ela, enfim, de qual cor ela é, qual raça ela pertence, né? Então é uma estimativa muito por alto, assim, mas de fato, se você aquela coisa do teste do pescoço, né? Você olha para o lado e você não vê negros, né? Quase. Obviamente que com essas políticas de ação afirmativa a gente percebeu uma ampliação, né? Felizmente, desse grupo, mas ainda é muito pouco, ainda há muito a ser feito, né? Então, o Itamaraty, assim, como, de novo, assim, não é uma característica só do Ministério, infelizmente, né, faz parte da estrutura do Brasil, o negro não ocupa esses espaços, né? Há um estranhamento quando uma pessoa negra chega a diplomata, a alta cúpula do Estado, a uma alta posição numa empresa, né? Porque para nós é reservado o lugar da coisificação do corpo, o lugar do atrofiamento do intelecto. Então, ser negro num espaço como esse, para mim, é um motivo de orgulho e é um desafio pessoal constante, né? Porque, no meu caso, eu tenho a interseção de gênero e raça, né? Porque, além das dificuldades de gênero, ainda existem esses obstáculos raciais, por quais eu tenho que passar, e que muitas vezes também acabam afetando a minha circulação, né, meu posicionamento na carreira, né? E, enfim, então é uma luta constante, que eu acho que muita coisa precisa ser feita, né? E, inclusive, até para a gente se reconhecer, no caso do Itamaraty, para os negros se reconhecerem quem são os negros do Ministério, onde eles estão, o que eles pensam, porque num país onde existe o mito da democracia racial e esse colorismo, né, que perpassa todos os negros de pele clara, pele escura, às vezes é difícil você se identificar como negro e, a partir dessa identificação, também criar e fortalecer a sua consciência racial, né? Então, bom, eu acho que eu falei mais ou menos, não sei se de repente eu posso deixar as outras eventuais dúvidas para uma segunda fase. Acho que eu consegui percorrer o que eu gostaria. E, bom, obrigada, espero que tenha sido útil. E vamos ouvir agora, né, a Pérola. Eu que agradeço. Obrigada, Maria Luísa. Se ficou alguma questão, talvez na hora do debate a gente volta, tá? Pérola, a palavra está com você. Obrigada, Darcília, obrigada, Juliano, obrigada a todos os professores que estão aqui com a gente hoje, aos alunos pela presença, também ao Giovanni, que acho que não está aqui, mas foi o professor do curso de Relações Internacionais aí da PUC que me convidou, um colega querido do meu mestrado. É um prazer enorme estar com vocês conversando hoje. Eu vou também, como a Maria Luísa fez, eu vou seguir um roteirinho de pontos que a Darcília me encaminhou, que eu acredito que vão cobrir mais ou menos dar uma
uma figura geral dos principais temas com os quais eu trabalhei no Ministério da Defesa. Eu também, como a Malu, sou formada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, então, aí pertinho de Goiânia. A gente não coincidiu no curso, eu entrei em 2006 e me formei em 2010, mas a gente divide, então, essa alma mater, né, a nossa casinha da graduação. E eu emendei a minha graduação com um mestrado pela mesma universidade. Então, tenho graduação e mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. No meu mestrado, eu estudei... foi um mestrado focado em História da Política Externa Brasileira. Eu estudei a construção da aliança entre o Brasil e os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, um período de conflito e um período em que eu estudei muito, assim, a atuação diplomática dos nossos principais representantes na época. E desde, assim, dos primeiros semestres da graduação, essa sensação continuou muito no mestrado, em grande medida por causa do tema que eu escolhi, que me motivava muito, mas também me despertava algumas inquietações. Relações internacionais, embora o meu curso tivesse muitas colegas mulheres e várias professoras mulheres, não a maioria, parecia um universo que ainda estava sendo ocupado por mulheres, né? Eu lembro, assim, de ter começado no primeiro semestre, aí 1 ano de curso, 2 anos de curso, lá pelo 3º ano de curso, quando a gente já estava fazendo TRI 2, né, Teoria das Relações Internacionais 2, no último módulo, quando você coloca ali teorias pós-positivistas e feministas, aí eu comecei a ter contato com algum texto, com alguma visão que fosse mais feminina, né, que trouxesse esse aporte, que trouxesse essa perspectiva. Então, a gente era muito, na minha época pelo menos, muito familiarizado no início com grandes clássicos, com o contexto de segurança internacional mais pautado ali pelo realismo clássico. E aí eu já toco numa pergunta que a Darcília me mandou, que eu achei bem importante, que é em que medida que a presença de mulheres teorizando e sendo agentes de segurança internacional vai modificar esse padrão tradicional de segurança internacional. Então, para mim ficou muito claro ali quando eu comecei a ter o primeiro contato com esses textos, que era um espaço que ainda precisava ser mais ocupado e precisava refletir um pouco mais a voz desses grupos, né? As mulheres são 50% da população, e em qualquer pequeno universo que a proporção, que a representatividade esteja muito distoante desse percentual, me parece que, assim, eu sempre achei que tinha um probleminha ali. Eu lembro de criança ainda, eu li um livro e tinha 0 personagens mulheres, para mim faltava alguma coisa, sabe? Faltava um olhar. E então, assim, sempre fui muito motivada por isso. Durante a graduação, eu estagiei no Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Itamaraty, e também tive contato com um pouco dessa agenda de gênero, né, de promoção de igualdade de gênero. E aí, depois que eu concluí o meu mestrado, que me abriu muitas portas, eu não tinha certeza, quando eu terminei a graduação, se eu queria fazer um mestrado ou não. Eu, inclusive, devo admitir que eu me inscrevi por insistência do meu marido, namorado na época, e eu estudei para o concurso do Itamaraty também, durante muitos anos, mas o mestrado acabou me revelando muitas coisas. Eu acho bacana compartilhar isso, assim, com alunos da graduação, me revelando muitas coisas sobre mim mesma, por exemplo, que eu gosto muito de escrever, que eu gosto muito de pesquisar, e abriu muitas portas profissionais também. Um dos meus professores, tanto na graduação quanto no mestrado, né, o professor Antônio Jorge, lá da UNB, na época que eu concluí o mestrado, ele estava assumindo a coordenação de um instituto de pesquisa que foi fundado dentro do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa, bom, é um ministério, um dos vários ministérios brasileiros, e ele coordena a atuação das Forças Armadas do Brasil, Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira. E além de coordenar a atuação e o emprego conjunto dessas forças, ele também tem uma missão, desde que foi criado na década de 90, é um ministério relativamente novo, ele tem uma missão de aproximar a sociedade brasileira dos temas de defesa, que tendem ainda a ser muito enxergados como exclusivamente militares, mais ou menos dentro daquele conceito mais clássico de segurança.
E acho que tem tudo a ver isso, assim, a democratização e essa tentativa, esse processo de aproximar a agenda de defesa de agendas sociais, quer sejam, assim, de agendas econômicas, geração de emprego, geração de tecnologia e valor agregado, né, pesquisa nuclear, então, engenharia de ponta, todas essas áreas têm uma interface com a defesa e devem e podem ser discutidas, né, apropriadas mesmo pela sociedade como um todo. Então, esse instituto, Pandya Kalogyeras, em homenagem a... Pandya Kalogyeras foi o primeiro ministro da Defesa Civil que o Brasil teve, na época chamava-se ainda de ministro da Guerra, né, na República Velha. Então, esse Instituto Pandya Kalogyeras foi criado na época que eu estava concluindo meu mestrado, meu professor ia ser o coordenador, e me convidou para compor a equipe. Então, éramos uma equipe de pesquisadores civis lá dentro do Ministério. Todos tínhamos algum conhecimento prévio de defesa e a gente foi se familiarizando com os temas também à medida que começou a trabalhar. Mas a gente era minoria, assim, tanto enquanto civis, e para o caso das mulheres, a gente também era clara minoria ali dentro do Ministério, um Ministério muito masculinizado ainda, mais de 50% do pessoal ainda hoje é de militares, então tem muitos militares da ativa, muitos militares da reserva, pouquíssimas mulheres, a maioria trabalhando assim em função de apoio mais relacionada com cerimonial, para fazer a parte do cerimonial das cerimônias, que são muitas no Ministério da Defesa, uma herança, né, da cultura organizacional das Forças Armadas, ou em funções de secretariado, limpeza, etc. Então, e já em chefias ou em departamentos que têm a ver com inteligência, com operações conjuntas, com a parte mais finalística assim, do Ministério, a gente vê muito poucas mulheres. Eu era bastante nova quando eu comecei a trabalhar lá, né, recém-formada, recém-concluído o mestrado, e eu lembro de uma vez que o meu chefe, o professor Antônio Jorge, queria me mandar para um evento sobre segurança marítima e combate a enfrentamento à pirataria no Atlântico Sul. Era um evento bem militar, ia ter militares presentes de todos os países membros das OPACas, naquela época era um seminário técnico das OPACas. E o meu chefe teve que discutir e discordar assim, de vários militares em sequência que achavam que aquele não era um evento para o qual cabia mandar um civil, muito menos uma mulher, porque jamais ia conseguir entender dos temas que estavam sendo tratados ali, que era um desperdício de vaga. E meu professor insistiu muito, acabou obtendo a autorização para que eu fosse. E, assim, eu fiquei tão concentrada, porque parecia que era assim, eu precisava realmente estar prestando muita atenção e absorver todo aquele conteúdo para provar que era justo que eu estivesse ali e fazia parte do meu trabalho entender aqueles temas. E eu fiquei, assim, tão focada que eu fiz um relatório do evento super detalhado. E aí, assim, o principal colega lá do Ministério que tinha achado que não era interessante me mandar, depois ficou tão impressionado com o relatório que eu tinha feito que ele pediu as minhas notas para substituir as notas oficiais lá da chefia dele. Aí fez o relatório oficial da cerimônia com o que eu tinha anotado, da cerimônia não, do evento, né, com o que eu tinha anotado, e nunca mais ele me encontrava no Ministério sem falar, poxa, desculpa, eu achei que realmente não era o caso, mas você mostrou que você realmente tinha capacidade de entender tudo que estava acontecendo, e as suas notas foram as mais detalhadas que eu já vi e tal. Então, assim, um caso para ilustrar a sensação que a gente tinha como civil, e principalmente as mulheres, de ter que estar sempre, assim, dando mais do que o seu melhor para poder provar que você estava apta, né, a estar trabalhando ali com aquelas pessoas, lidando com aqueles temas de defesa, que são sempre considerados tão high politics, né, e que não são muito coisa de mulher, muito menos de mulher civil. Depois de ter trabalhado por 2 anos nesse instituto, eu fui convidada para compor o gabinete do ministro, e aí passei mais 3 anos no ministério trabalhando no gabinete. Então, servi lá por um período de 5 anos, e no gabinete, a minha principal função era escrever os discursos, então eu era a speechwriter do ministro,
Eu trabalhei com 3 ministros ao todo, então escrevi muitos discursos, muitas palestras, e foi muito incrível esse período, porque a cada hora o ministro participava de um tipo de evento diferente, ele tinha que ter, obviamente, um conhecimento de toda a pasta, né? Então, os ministros davam muitas aulas magnas também, muitas palestras, e aí eu, naquela função de preparar os pronunciamentos, eu precisava ir atrás de todos aqueles conteúdos, então eu pude ter uma visão muito ampla, assim, de todos os temas, e foi muito enriquecedor para mim. E eu também acumulei as funções de membro da Comissão de Gênero do Ministério, que sempre foi um tema, como eu já falei, que me atraiu muito, e na Comissão de Gênero a gente tinha a oportunidade de debater os principais temas de gênero lá dentro, principalmente o processo de entrada das mulheres nas Forças Armadas, que no Brasil começou em 1980 e ainda não está concluído, no sentido de que mulheres podem e estão presentes nas Forças Armadas, mas só agora, desde 2017, elas podem entrar em todas as academias e exercer funções de oficiais de comando, exercer funções que estão bem mais próximas do poder, assim, porque antes, nas décadas iniciais, elas exerciam funções muito mais de apoio e não podiam entrar em qualquer escola ou em qualquer corpo das Forças Armadas, né? Então, a gente debatia muito isso na Comissão de Gênero. E participei também de um processo, de um grupo de trabalho interministerial, inclusive tinha a participação do Ministério das Relações Exteriores, que é o Itamaraty, onde a Malu trabalha, e de vários outros ministérios, num esforço de implementar uma agenda do Conselho de Segurança da ONU, que é essa agenda aí na qual eu sou especialista, que a Darcília comentou, né, que eu podia explicar melhor depois, quando eu estivesse falando. Esse grupo era responsável por fazer um plano que possibilitasse, enfim, que o Brasil implementasse essa agenda que chama Mulheres, Paz e Segurança, do Conselho de Segurança da ONU. Então, o que é essa agenda? É uma agenda que surgiu no ano 2000, consequência dessa constatação de que esse universo de paz e segurança nas relações internacionais, ele é muito ainda masculinizado e que as mulheres são muito pouco representadas nas Forças Armadas, em operações de paz da ONU, são muito poucas diplomatas, são muito poucas as mulheres que participam de acordos de paz, de negociação de cessar-fogo e de tudo que envolve paz e segurança, assim, do ponto de vista no universo das high politics, né? Mas as mulheres estão muito envolvidas no conflito e cada vez mais envolvidas no conflito, principalmente depois que o conflito, né, o pós-Guerra Fria e as características dessas guerras que a gente vê hoje, que são guerras que acontecem no meio das cidades, no meio das vilas, que vitimam de uma forma inédita a população civil, vitimam como nunca a população civil, trazem consequências, né, graves para o planejamento familiar, para a vida em pequenas comunidades e envolvem muito as mulheres como vítimas e muitas vezes como sujeitos ativos das guerras, assim. Tem teóricos, né, inclusive das relações internacionais, que a Tickner, que é uma das principais teóricas feministas das relações internacionais, vai dizer que, na verdade, as mulheres sempre tiveram presentes no conflito, elas apenas eram muito invisibilizadas. Então, se você olhar para conflitos mesmo antigos, se você olhar para... Tem um livro daquela escritora bielorrussa que ficou bastante famoso recentemente, que chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, em que ela traz relatos de combatentes russas, no início do século XX, assim, que você não está acostumado a pensar nas mulheres como atores desse mundo, né, da guerra e da paz, mas elas sempre foram e elas ainda não são suficientemente representadas no universo da high politics, quando você está falando de diplomatas, de oficiais generais, de peacekeepers reconhecidas ou de negociadoras. Então, o objetivo dessa agenda, dessa resolução que o Conselho de Segurança aprovou no ano 2000, era olhar para isso e falar, isso é um problema de representatividade e os países membros da ONU precisam fazer alguma coisa
para melhorar essa situação de representatividade. A gente precisa de mais mulheres nesse universo, não só por uma questão de justiça, mas também porque todos os estudos e pesquisas demonstram que mais mulheres nesse universo gera acordos de paz mais sustentáveis, gera operações de manutenção da paz mais eficientes e tem uma série de consequências, em geral, positivas para essa missão da ONU, né, de promover a paz sustentável entre os seus Estados-membros. Então, eu acabei me especializando nessa área lá no âmbito do MD, fiz algumas pesquisas sobre isso, entrevistei uma série de militares e peacekeepers, era um trabalho que me motivava muito, assim, eu adorava ouvir os relatos delas, em geral as brasileiras, assim, eu ficava impressionada com o espírito pioneiro mesmo que elas tinham, porque as mulheres já são minoria nas Forças Armadas, em torno de... deixa eu checar aqui isso, em torno de 9%, esse percentual aumentou desde que eu entrei no Ministério, era 7%, e agora eu não estou mais no Ministério, mas enfim, nos últimos anos aumentou para 9% em média, 9% do efetivo militar brasileiro é composto por mulheres. E no universo das missões de paz da ONU, esse percentual também vem aumentando, e as brasileiras hoje são 13%, do efetivo que a gente tem hoje em missão. Mas eu estava falando que eu ficava muito impressionada assim, com o espírito pioneiro que elas tinham, de mesmo sendo minoria na própria força aqui no Brasil, enfrentar uma série de desafios e se voluntariar para esse tipo de missão no exterior. Então, eram histórias que eu adorava ouvir. A gente, depois de ter saído do Ministério, trabalhei com o Instituto Igarapé, que é um instituto de pesquisa, um think tank, né, de sociedade civil baseado no Rio de Janeiro, e com eles produzi um relatório que foi divulgado no final do ano passado, posso compartilhar depois com quem tiver mais interesse em se aprofundar nessa área, mas que faz um overview bem detalhado, assim, de como foi até hoje, desde que começou e até hoje, a participação de mulheres brasileiras em operações de paz da ONU. E essas mulheres, elas não são só militares, né? Elas são militares, elas são policiais e elas são também civis. Nós, né, pessoas formadas em relações internacionais, mas não só, mas existe uma procura bastante significativa da ONU por pessoas com esse tipo de formação, que podem participar dessas missões como voluntários, ou depois, por concurso, podem fazer carreira internacional na ONU mesmo, ou então aplicar para vagas específicas em locais que a ONU tem missão aberta. E assim, a gente pôde ver que mesmo sendo muito poucas em comparação com outros países que contribuem com mais tropas, ou com mais voluntários, ou com mais, né, servidores para missões, as brasileiras tiveram um aporte sempre muito interessante, muito, muito inovador. No ano de 2019, então 2 anos atrás, uma militar brasileira da Marinha, Márcia Braga, recebeu um prêmio aqui na ONU das mãos do secretário-geral pela atuação dela na República Centro-Africana, onde ela foi conselheira nessa área de gênero, especificamente de gênero, e ela criou um mecanismo de uma rede, na verdade, de comunicação com as mulheres líderes locais. Ela viajou por toda a República Centro-Africana e conseguiu, assim, criar mecanismos de alerta antecipado para a violência, conseguiu promover os batalhões que estavam fazendo um melhor trabalho nessa área de igualdade de gênero e de prevenção da violência sexual como arma de guerra. Então, ela fez um trabalho, assim, que foi muito reconhecido aqui na ONU e recebeu esse prêmio. E aí, quando ela terminou a missão dela de 1 ano na República Centro-Africana, ela fala que o sonho dela ainda é voltar, porque ela nunca se sentiu tão útil e fazendo um trabalho de tanto impacto na vida dela como quando ela estava lá. Ela foi substituída por uma outra oficial da Marinha do Brasil, e essa outra oficial, por ter tido, provavelmente, né, acesso a tudo que ela tinha construído lá, continuou esse bom trabalho e recebeu o mesmo prêmio no ano seguinte. Então, foi assim, foram 2 anos seguidos que o Brasil foi premiado nessa área específica de promoção da igualdade de gênero, nesse contexto de operações de paz. Foi inédito e eu atribuo muito a isso, assim, a
essa cultura que está mudando um pouco no Brasil no âmbito das forças, de que as vagas de operações de paz não são uma exclusividade dos homens e de que o Brasil ganha muito mandando seus oficiais para participarem nesse tipo de cenário. Elas relatam muito assim que elas têm a sensação nítida de, ao estarem no terreno, elas servirem de exemplo e de inspiração local ali para que aquelas mulheres e meninas em cenário pós-conflito percebam que elas podem também exercer esse tipo de atividade, de papel. Então, esse é um efeito bastante positivo, em geral, da participação de mulheres nesse tipo de espaço. E também, assim, em geral, até os militares homens reconhecem que têm funções que são melhor desempenhadas até mesmo por mulheres, porque, ou assim, tem espaços em que a presença de mulheres é fundamental. Por exemplo, para você se aproximar de uma comunidade local que foi ali massacrada por atos de violência sexual, se você não tem mulheres na equipe para poder conversar com essas outras mulheres que estão ali naquela situação de vítima, muitas vezes até por aspectos culturais, o diálogo é muito difícil. Então, assim, ao longo do meu trabalho lá no MD, foi muito gratificante ver esse tema surgindo, primeiro porque ninguém nem conhecia o que era a Agenda 1325, que é essa agenda de mulheres, paz e segurança, nem imaginava que o Brasil poderia vir a ter um plano nessa área, e não estava acostumado a compartilhar as vagas de missões de paz com mulheres. E eu acho assim que nesses últimos anos deu para notar uma evolução interessante assim nesse sentido. Foi bastante interessante fazer parte disso. Mas nem só de gratificações, ou enfim, nem só de histórias positivas. A gente a gente teve acesso a muitos relatos que mostravam assim muitos obstáculos que eram enfrentados por mulheres nessa linha de frente das missões de paz. Muitos relatos de desafios que eram compartilhados por homens, assim, por estar longe do seu país, num contexto de conflito, numa situação de muita escassez, de problema de comunicação, etc., mas vários eram específicos dessa condição de ser mulher ali naquele espaço, né? Então, muitas relataram que o principal medo era sempre relacionado a assédio e abuso sexual, assim, mais do que o medo do conflito com a contraparte ali que estava fazendo, né, eventualmente atacando a missão, ou enfim, as partes que estavam fazendo o conflito acontecer no lugar, mas principalmente com relação à própria tropa, assim, e a gente sabe, né, que a gente pode acompanhar pela mídia que não são poucos os casos de abuso sexual dentro da tropa e que a ONU tem uma dificuldade de processar esses casos e fazer valer, assim, alguma medida de punição, de accountability, porque muitas vezes depende do sistema de justiça do país que mandou as tropas e nem sempre é possível ter uma punição adequada ou até mesmo um processo investigativo adequado para esses casos. Elas também mencionaram muito, a gente conversou com mais de 40 peacekeepers para essa pesquisa, elas também mencionaram muito características religiosas e culturais, assim, comparações em termos de capacidade, então aquela sensação de precisar sempre trabalhar mais para ser reconhecida, para estar ali naquela mesma posição que um homem. Uma das oficiais, inclusive, contou que ela chegou no Sudão e ela era a única mulher de uma equipe de operações, então uma equipe que era responsável por levantar questões ali no terreno mesmo, muito na linha de frente, saindo todo dia do quartel-general e indo explorar em campo e tal. E primeiro a equipe dela achou que ela não devia sair do quartel, porque ela ia se expor demais porque era mulher. E depois achou que esperavam sempre que ela fosse ser a pessoa que ia servir o café nas reuniões. E aí ela pensou, bom, eu não vim aqui para isso, eu quero participar de tudo que os meus colegas homens estão participando, e para
obter esse direito, que era dela desde o início, porque era a job description dela, mas ela foi, para ela foi negado a princípio, ela acumulou outras 3 funções, assim, de colegas dela, começou a fazer briefings que não eram dela para fazer, começou a informar pessoalmente o comandante de coisas que ela julgava importante, assim, ela fez o trabalho de 3 para poder ser reconhecida como alguém que tinha capacidade de estar ali tal qual todos os outros, e também depois ouviu pedidos de desculpa de colega que falaram para ela, é porque realmente eu achei que você estava aqui só porque, enfim, para ser, nas palavras dele, para ser uma bonitinha aqui e na missão, e dizer que teve uma experiência internacional. Então, como a Malu falou, né, não é privilégio de nenhuma instituição esse tipo de comportamento, não é privilégio também de nenhum país, porque eu moro atualmente em Nova York, e aqui eu tive a oportunidade de participar de vários eventos nessa área, assim, alguns na ONU, outros em institutos de pesquisa internacional, e eu vi militares de outros países, policiais de outros países, civis de outros países e pesquisadoras também, e esses são desafios que a gente compartilha em todos os lugares do mundo, assim, em maior ou menor medida. Claro que países que já têm mulheres há mais tempo nesses universos, né, o Brasil está começando a ver agora, a Academia Militar do Exército recebeu as primeiras mulheres em 2017, então um processo que tem só 3 anos, mas outros países que, em geral, que participaram mais de conflito até do que o Brasil, já viram desde há muitos anos atrás, assim, no meados do século XX, já começaram a ver que não fazia sentido excluir as mulheres desse universo. E nesses países essa convivência já está um pouco mais fluida, né, digamos assim, porque é um processo menos novo, mas não significa que os desafios não sejam muito compartilhados, que o problema do abuso e assédio sexual não seja também uma das principais pautas levantadas, né, em todos esses países, em todas as missões. E aí eu queria fechar, acho que eu passei, deixa eu pensar, eu trouxe alguns números que depois eu posso passar, números específicos, assim, eu comentei, né, as militares são 9% nas Forças Armadas do Brasil, 13% das brasileiras as brasileiras têm 13% de mulheres participando de missões de paz da ONU, e eu tenho aqui os dados de onde elas estão atualmente, assim. E da última vez que eu chequei, a gente tinha 8 civis e 10 UNVs, que são os voluntários da ONU, né, que são pessoas com a formação mais parecida com a nossa, porque não são pessoas uniformizadas, que também trabalhavam nesses contextos. Então, se tiver alguém, assim, interessado em saber um pouquinho mais sobre isso mais a fundo, eu posso depois compartilhar o nosso artigo e fontes, assim, para o pessoal pesquisar os números mais especificamente ou se aprofundar sobre isso. E aí eu vou concluir voltando em alguns dos pontos que o professor Pedro comentou no início da nossa palestra, porque da mesma maneira que a Malu também falou que acontece com a carreira diplomática, esse anseio de servir internacionalmente, tanto para civis quanto para militares, frequentemente esbarra nessa questão do papel social que é esperado das mulheres enquanto mães, enquanto esposas, enquanto principais responsáveis por cuidar, né? Por cuidar dos seus filhos, ou muitas vezes por cuidar dos seus pais, pai e mãe, que já estão de idade, ou de algum outro membro da família. Então, a gente percebe muito que essa expectativa, ela acaba virando um entrave. Assim, mais de 90% das peacekeepers que a gente entrevistou não eram mães e não tinham filhos, porque se fossem, possivelmente o momento ali da participação em missão poderia ter chocado com a maternidade e inviabilizado. E a gente vê hoje, né, no Brasil e no mundo, como o professor mencionou, essa grande crise do cuidado, né, e a pandemia escancarou muito isso no sentido de que o principal arranjo que as mulheres fizeram em meados do século passado para poder entrar definitivamente no mercado de trabalho
não foi delegar essa parte dos cuidados domésticos para os seus maridos ou dividir 50% a atividade da casa para poder ficar uma coisa sustentável e homens e mulheres poderem participar com igualdade nesse universo, né? O que aconteceu foi uma terceirização para outras mulheres, em grande medida, outras mulheres que agora, com a pandemia, não estão podendo prestar o tipo de trabalho que prestavam antes, trabalhadoras domésticas, babás, redes de creche, de escola. Então, eu li hoje uma matéria da Folha bastante completa que saiu sobre esse assunto, que em 2019, 1 a cada 50 mulheres considerava desacelerar sua carreira para deixar de trabalhar para cuidar da casa e dos filhos. E em um ano, essa proporção aumentou para 1 a cada 3 entrevistadas que ou considera esse caminho ou já tomou esse caminho de sair do mercado de trabalho remunerado, né, para se dedicar exclusivamente a funções de cuidado que são não remuneradas. Então, uma para cada 50 e 1 para cada 3 me impressionou muito, assim, porque foi uma evolução muito rápida desse número e me parece uma involução também muito rápida desse grande espaço que tinha sido conquistado e ocupado pelas mulheres nos últimos anos, né, dessas últimas gerações, e que agora está um pouco em xeque com qual que vai ser esse novo esquema pós-pandemia, né? Me parece que essa questão, essa crise do cuidado, como estão chamando, que eu achei um nome bastante apropriado, me parece que essa questão está na ordem do dia, e que a gente precisa colocar os cuidados no centro mesmo do debate, das questões de gênero, das mulheres nas relações internacionais, das mulheres em todas as esferas, assim, porque eu, ao contrário da Malu, sou mãe de um menino de 3 anos, e quanto mais assim eu me vejo nessa função e percebo que essa questão do cuidado é crítica, assim, mais eu me impressiono que nunca antes ela foi muito discutida, assim, em nenhuma das minhas experiências na academia ou depois na vida pública. Trabalhei no governo, trabalhei com o Instituto de Sociedade Civil. Eu só queria concluir com esse assunto que me parece assim super importante no atual contexto. Muito. Antes de abrir para as perguntas, eu queria agradecer aqui a presença da Viviane Rios, também uma diplomata, que está aqui assistindo a gente. Muito obrigada. Então, a gente já tem uma pergunta aqui, e a outra para a Pérola. O Lucas perguntou para a Maria Luísa qual é a importância da Berta Lutz para o universo das mulheres na diplomacia. E a pergunta para a Pérola na missão de paz das Nações Unidas no Haiti, o Brasil teve um papel central e recentemente tem ocorrido muitas denúncias sobre estupros ocorridos pelos próprios membros da missão. Então, no âmbito da organização especificamente, como que as mulheres lidaram com esse ambiente? Maria Luísa. Pode começar, Pérola? Posso. Posso tocar, inclusive, também um pouquinho na sua pergunta, se você não se incomodar, porque sim, a Berta Lutz foi... Depois a Malu vai complementar, claro, mas a Berta Lutz foi uma das pouquíssimas delegadas mulheres para a Conferência de Paz em São Francisco, em 1945, em que a ONU foi criada, né? Ela era uma das delegadas do Brasil, e ela foi uma das responsáveis pela inclusão da ideia toda, né, de igualdade de gênero na Carta. E aí, por isso, para prestar uma homenagem ao nome dela, inclusive o grupo de trabalho que eu mencionei, do qual eu participei, para elaborar o plano de ação brasileiro para seguir toda essa agenda de mulheres, paz e segurança que eu estava explicando, ele se chama Berta Lutz. Então, só para, enfim, uma curiosidade, para aproveitar o gancho da pergunta e fazer também aqui, deixar também aqui a minha homenagem no dia de hoje a essa brasileira incrível que levou o nome do Brasil, né, a meu ver, a um patamar muito, muito, muito inédito quando a carta foi negociada, e ainda é muito desconhecida, assim. Eu só quando comecei a trabalhar com esses temas eu fui saber da Berta Lutz e da atuação dela.
depois a Malu pode complementar também. Sobre os casos de assédio, de abuso sexual, inclusive tendo resultado em filhos, né, em filhos que teriam sido gerados nesse contexto de abuso, de troca de favor no Haiti. No período todo que eu trabalhei no MD, esse assunto surgiu, assim, poucas vezes, e eu não estava mais lá, né, quando as matérias mais recentes, com dados, enfim, mais recentes foram divulgadas. No período que eu estava lá, o discurso oficial, e eu acredito que continue o mesmo, o discurso oficial do Ministério é que esses casos não chegaram oficialmente ao conhecimento do Ministério e que, portanto, não existem. A conduta das Forças Armadas era considerada como exemplar. As Forças Armadas brasileiras, o Exército principalmente, que estava mais presente lá no Haiti, se considerava, né, que aplicava com perfeição o princípio da ONU de zero tolerância ao abuso sexual. Até assim, é curioso porque eu acredito que isso ainda esteja assim, o Tribunal Penal Militar, que seria o responsável por julgar esse tipo de caso, se cometido por oficiais brasileiros, ele não tem tipificado no seu código o crime de abuso sexual. E isso gerava todo um desencontro, assim, de fato, né, se ocorrido, e possibilidade de tratamento adequado no sistema jurídico competente, que seria esse tribunal. Então, na época que eu trabalhava lá, isso era uma questão, assim, que deveria, né, ser debatido, mas enfrentava, assim, uma razoável margem de oposição. Até a gente tentou inserir recomendações específicas sobre isso no Plano Nacional de Ação da resolução que eu mencionei. Não foi possível, por questões, né, políticas, enfim, da época, teve muita oposição. Mas o que eu posso dizer é isso, é que até onde eu sei, e durante o tempo que eu trabalhava lá, o discurso oficial simplesmente desconsiderava esses casos. Então, eu teria que me atualizar um pouco, mas eu duvido muito que tenha mudado o que o Ministério tem a dizer sobre isso, né? Eu não posso, enfim, não falo sobre, em nome do Ministério, né? Então fica o disclaimer, nem se eu estivesse trabalhando lá, e muito menos agora que não estou mais. Mas o que eu sei é isso, é que eles tratam como um inexistente. Bom, só apenas para complementar, né, o que a Pérola já comentou sobre a Berta Lutz, enfim, a sua participação como mulher, né, nessa parte também como mulher sufragista, né, e uma mulher feminista de extrema importância para a nossa diplomacia, a sua participação aí na assinatura da Carta, né, dos Direitos Humanos de 1945, inaugura a participação do Brasil na assinatura, enfim, né, na participação desses tratados de importância, extrema importância de direitos humanos, e, enfim, infelizmente, como a Pérola comentou, também uma mulher que a gente conhece pouco, né, isso faz parte também da nossa fragilidade, aí, enfim, como sociedade, de dar pouco reconhecimento, né, a grandes mulheres que tiveram um papel tanto na formulação, não só política, também na esfera da ciência, da matemática, da tecnologia, da engenharia, da defesa, como a Pérola comentou. Então, mulheres aí que foram as nossas antecessoras, né, que fizeram coisas importantíssimas e foram importantes para milhões de avanços aí sociais em diversas áreas, e infelizmente a gente dá pouca relevância para essas figuras, né? Então, mais uma vez, aí, hoje é um dia de saudar a Berta Lutz e outras nossas antecessoras. A próxima pergunta é do Juliano, acredito que seja para a Pérola, mas as duas podem comentar. Ele está perguntando se dentro da academia brasileira e fora do ambiente militar, os estudos sobre a paz e a questão correlatas ainda são predominantes entre os homens. Eu acho que não mais. Eu acho que, assim, a minha percepção, né, desde que eu comecei a fazer o curso de Relações Internacionais, até agora, assim, eu acho que isso evoluiu bastante.
eu acho que hoje, assim, você ter um painel só de homens para falar de qualquer assunto, em muitos lugares e para muitas audiências, vai ser considerado incompleto ou não representativo de alguma forma, né? Então, tem muito esse exercício, né, enquanto sociedade, na academia também, de buscar sempre a voz do grupo que está faltando ali. Então, não existe muito mais espaço para all-male panels, e acredito que tem melhorado, assim, claro que ainda é um espaço muito masculinizado, mas da mesma forma, bom, também tem vai e vens, né, assim, vais e vens. Eu tenho muito tempo, por exemplo, que eu não boto os pés no Ministério da Defesa, mas eu acredito que alguns processos que a gente começou lá, na época que eu trabalhava, foram interrompidos, ou talvez não tenha tantas mulheres em posições de participar tanto dos processos quanto eu vi na época que eu estava lá. Mas eu acho que no universo da academia, esse foi um caminho que começou e não retrocedeu. Eu tenho colegas que se especializaram nessa área, e a gente vê os encontros da ABRE, né, da Associação Internacional de Relações Internacionais, são sempre bastante representativos, então acho que é um caminho que está avançando, assim, acho que é um universo que está se tornando cada vez mais representativo, mas é a minha percepção pessoal. Uhum. A próxima pergunta é da Isadora para a Maria Luísa. Maria Luísa, uma das diretrizes centrais do Mercosul é a redução da desigualdade de gênero. E você, como um nome importante da diplomacia brasileira na América do Sul, como você tem percebido a coordenação dessa questão aqui na América do Sul? Então, eu não trabalho diretamente com esse tema, né, do ponto de vista, digamos assim, técnico e substantivo no Ministério. Então, eu não sou uma pessoa, enfim, a melhor pessoa para dar informações muito precisas de como esse grupo de trabalho, enfim, como essas discussões estão sendo levadas aí nesses países, né? Infelizmente, eu não tenho essa informação, assim, muito precisa, né? Mas aqui na Embaixada em Lima, eu trabalho na parte de... Agora eu estou chefiando a administração, né, da Embaixada, então eu estou nesse interregno aí fora um pouco dos temas substantivos, né? Mas enfim, do ponto de vista, se eu posso dar uma opinião muito geral, assim, enfim, é que esses temas, o Brasil sempre foi muito, muito vocal, né? Enfim, obviamente com diferentes níveis e fases de engajamento, né, ao longo da história, mas sempre há, enfim, do ponto de vista regional, essa tentativa de fazer essas articulações e discutir convergências, dialogar em diferentes temas, né? Enfim, o gênero é um deles que tem assumido uma importância cada vez maior, né? É uma demanda, é uma realidade, a demanda do equilíbrio de gênero, né? Enfim, a diplomacia tem que ir um pouco nessa direção, de tentar reconhecer esse desafio e, em coordenação com outros países, discutir melhores maneiras de enfrentar essa realidade que tanto, enfim, nos prejudica, né, como sociedade na nossa região. Mais concreto da conformação no Mercosul, eu não saberia dar informações muito precisas, assim, teria que ser alguma colega aí que lide com esses temas de gênero mais diretamente no Ministério, né, na área de temas sociais, ou na parte de Mercosul, em Brasília. Obrigada, Maria Luísa. A próxima pergunta é do Daniel, ele está elogiando a fala de vocês. E a pergunta dele, acredito que a Pérola possa responder, ele está perguntando quais são as políticas do nosso atual governo frente à comunidade internacional de proteção à mulher, misoginia e desigualdade de gênero. Ele está perguntando se o Brasil já foi mais efetivo nesses temas que visam proporcionar a igualdade entre os gêneros.
Se o Brasil foi mais o quê? Efetivo? Se teve alguma época que ele foi mais efetivo em promover a igualdade de gênero. Também, assim, a minha opinião pessoal, né? Mas eu acho que governos anteriores tiveram iniciativas que faziam mais sentido para mim nesse âmbito, né? Nesse âmbito específico da promoção da igualdade de gênero. Inclusive, para o atual governo, essa expressão igualdade de gênero, ela é problemática e ela remete a outras agendas que abarcariam aí questões de orientação sexual, inclusive, que não estão necessariamente incluídas no que a gente convencionou chamar de agenda de promoção da igualdade de gênero, né? Por exemplo, a ONU tem uma agência específica que se dedica a essa causa, né? A esse tema da promoção da igualdade de gênero, que é a ONU Mulheres. E se a gente for usar o conceito da ONU Mulheres, ele é muito mais restrito do que o atual governo consideraria, pelo que eu vejo, né, divulgado na mídia, isso escuto das autoridades falarem, como a ideologia de gênero, né, que eles absorveram essa expressão e usam com um teor, assim, condenatório, né, como se fossem iniciativas que, na verdade, estão sendo responsáveis por causar mais secessão na sociedade, por afastar interesses de homens e mulheres, quando, na verdade, na minha opinião, uma leitura muito equivocada do que defendeu a agenda de igualdade de gênero nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Então, na verdade, frente à comunidade internacional, as políticas do atual governo são praticamente nulas, porque o atual governo, até onde eu sei, evita se engajar mesmo nessa agenda e promove ações assim em outro tipo de sentido. Por exemplo, o governo está muito engajado numa agenda de redução ou de questionamento dos direitos sexuais e reprodutivos, que foi uma das primeiras agendas dos primeiros movimentos feministas, assim, há mais de 30 anos atrás. Então, eu, pessoalmente, acho que outras orientações eram mais efetivas para olhar para a vida das mulheres mesmo, ver quais estão sendo os problemas, como que elas estão ainda sendo vítimas de violência nessa altura do século XXI, tantos casos de feminicídio, tanta dificuldade de continuar participando do mercado de trabalho, com a questão dessa, né, de equacionar essa questão dos cuidados em casa. Então, todas essas são discussões que eu não vejo muito o governo federal se engajando atualmente, que eu acho que fazem falta, e eram melhor, talvez, fazia mais sentido para mim a abordagem de outros. Acho que é isso. Obrigada, Pérola. A próxima pergunta da Pamela, ela está elogiando a jornada de cada uma de vocês e ela está perguntando para as duas, como a escolha pelo curso de Relações Internacionais impactou a vida de vocês em um âmbito pessoal, e também ela está perguntando, considerando tantas barreiras para o ingresso das mulheres na área de Relações Internacionais, quais os conselhos você dariam para as mulheres que almejam sucesso nessa área de atuação? Quer começar, Manu? Bom, assim, do ponto de vista pessoal, eu escolhi Relações Internacionais sem saber, enfim, eu não conhecia a carreira diplomática. Na verdade, eu era uma aluna muito perdida, assim, ali pelo segundo, terceiro ano, porque eu pensava em fazer farmácia, engenharia química, economia, enfim. E eu descobri o curso de Relações Internacionais muito por acaso, e me chamou muita atenção essa possibilidade de poder lidar um pouco com a área política e a área econômica, a área de promoção comercial, cultural, enfim, era uma mistura que eu acho que é até um pouco fantasiosa, né? Mas eu ali com o meu olhar de uma menina de 17 anos do interior de Minas Gerais,
era a perspectiva que eu conseguia absorver ali da informação presente num guia de estudante, né? Então, eu fui para Brasília para fazer Relações Internacionais da UNB, não conhecia nada do trabalho na área de Relações Internacionais, muito menos na diplomacia, minha família não tem ninguém que seguiu essa área, mas eu fui fazer um estágio no Itamaraty em 2005, e foi ali que eu me interessei pela carreira. Eu acho que o curso de Relações Internacionais, ele é um curso maravilhoso, assim, na verdade, ele te dá uma certa angústia. Eu não sei se vocês aí, os colegas que estão participando desse momento, porque ele é tão abrangente, tão gigantesco, que você não sabe, eu pelo menos passei por isso até, sei lá, metade do curso, o que você vai fazer com tantas possibilidades. É muito difícil você ter uma clareza do seu destino ali, da sua trajetória, nessas ferramentas que você tem acesso ali durante a graduação, né? Mas, por outro lado, justamente por ser tão abrangente, é o lado bonito do curso, né? Porque ele te dá noções muito gerais de áreas que você vai poder usar também em diferentes esferas e universos, né? Então, você tem política, você tem economia, direito, história, ciências sociais, e dependendo da faculdade que você tiver, você pode até pegar matérias de outros cursos. Então, eu acho que é um curso que te abre muito a cabeça, ele te dá ferramentas de negociação, de sensibilidade, de senso de macro também, assim, de concatenar fatores e contextos, enfim, eu acho que o curso ele te forma um pouco essa habilidade estratégica e de visão de causas e consequências, eu acho. Ele te dá essa ferramenta que você vai aprimorando com o tempo, né? Eu acho que depende muito do que cada um gosta, do caminho de cada um, né? Então é difícil dar um conselho muito geral, assim, mas eu diria que aproveitar muito esse tempo da faculdade para fazer tudo o que o curso pode te oferecer, também, assim, de atividades extracurriculares, participar de modelos, participar de PIBIC, viajar, participar dessas assim, enfim, fazer intercâmbios, né, empresa júnior, porque a partir dessas atividades, o aluno vai tendo um pouco de noção de como que é a realidade do trabalho. E o estágio também é talvez a grande porta aí que vai te levar para alguma outra direção, né? E não se preocupar muito também, porque o acaso, a vida às vezes vai te levando para um determinado rumo, né? Então, assim, outro dia mesmo eu participo da Alma Mater, que é um projeto de monitoria para alunas de Relações Internacionais da UNB, um projeto de monitoria, e aí a gente teve a participação de uma das colegas, a Camila Horta, que trabalha hoje na La Roche, mas ela foi funcionária da Anvisa por muito tempo, né? E ela também é uma colega de réu da UNB, e ela foi para a área de saúde, né? Ela foi para a área de saúde, eu não imaginava, assim, hoje você pensa, poxa, uma pessoa de relações internacionais também pode ser funcionária da Anvisa. E então eu tenho colegas assim que estão em empresas fora do Brasil, que estão trabalhando em ONGs, estão trabalhando com mudança do clima, trabalhando com sociedade civil, diplomatas, amigos que estão em agências reguladoras. Então, assim, é um curso muito diverso e eu acho que o meu conselho é esse: aproveitar as oportunidades, estudar muito, fazer muitas atividades extracurriculares para vocês terem um pouco de noção do que vocês podem fazer. E não ficarem aflitos, não ficarem aflitos, porque as coisas vão se ajeitando e devagarzinho as coisas vão chegando no lugar. Com estudo, com dedicação e com essa abertura, né, para o novo, que eu acho que é muita característica do nosso perfil, dos estudantes de Relações Internacionais. Todo mundo tem mais ou menos essa característica da curiosidade, né? Então, eu acho que é preservar isso e seguir tranquilo, que tudo pode dar certo. Bom, acho que a resposta da Malu foi muito completa. Eu dificilmente teria o que acrescentar, mas sim, só reforçando, eu acho que estou totalmente de acordo com esse conselho de aproveitar todas as oportunidades que aparecerem, assim, de aprender e de participar de projetos extracurriculares.
não descartar portas, assim, que se abram e que de repente fica, mas não sei se era necessariamente isso que eu me imaginei fazendo para minha vida toda, mas assim, o caminho vai te levando e as portas vão se abrindo e acho que ter a mente, o curso, concordo também que o curso abre muito a cabeça, né, em geral, são pessoas de backgrounds diferentes, pensando coisas diferentes, o currículo é muito amplo, e isso facilita, eu acho, assim, você construir essa perspectiva de estar sempre aberto para os caminhos que vão aparecer. Concordo com tudo. Obrigada. As duas últimas perguntas, porque o nosso tempo já está se esgotando, é da Giovana e do Pedro. A Giovana perguntou se existem alguns estudos que demonstram que as taxas de violência contra a mulher costumam aumentar no período pós-conflito, durante as missões de paz, e se vocês acreditam que existe uma relação direta entre esse aumento e talvez uma forma tradicionalmente machista e militarizada da manutenção da paz. E a pergunta do Pedro, ele queria saber como vocês percebem que o Brasil se compara aos outros países que na questão feminista no âmbito profissional e institucional. Acho que... Quer que eu responda a última, Pérola, e você... Pode ser. Você responde a primeira ou as... Bom, você é a pessoa especialista para falar de paz e segurança. Vou deixar a primeira com você, até para eu aprender também. Não, eu acho que, bom, essa questão de comparar o Brasil com outros países, né, isso é a realidade do patriarcado, né, é uma realidade que, infelizmente, vitimiza mulheres no mundo inteiro, né, como os dados que eu trouxe, acho que eu cheguei a falar rapidamente na minha apresentação da OCDE, né, é que o desenvolvimento econômico ele não traz necessariamente o equilíbrio de gênero, como se poderia imaginar a priori, né? Então, obviamente, alguns países avançaram mais que outros, você consegue alguns países desenvolvidos, mas os países nórdicos, por exemplo, você tem um caminho, um avanço nessa parte da igualdade de homens e mulheres mais presente, né? Mas, infelizmente, em diferentes níveis, ainda é um obstáculo generalizado, né? Você pode comparar, você pode, do ponto de vista até didático, você pode colocar países, até, sei lá, de repente, países árabes, países, enfim, islâmicos, com algumas regras um pouco mais restritivas, né, com relação ao direito das mulheres, e num outro patamar, democracias consideradas avançadas, né, que também é um assunto aí para... também objeto de controvérsia, essa classificação, mas, enfim, que você consegue, pelo menos do ponto de vista institucional, legal, alguns direitos, né? Enfim, então, eu acho que o Brasil, assim como a maior parte aí dos países ocidentais, conquistou muitas coisas, né? Hoje eu estou aqui como mulher negra, representante da diplomata brasileira. Saímos de 1918 com apenas uma mulher e agora somos 22%, né? Ou seja, é um avanço também, né? A gente não pode se ater simplesmente aos retrocessos, aos obstáculos. Mas de qualquer forma, né, a realidade da desigualdade entre homens e mulheres é realmente presente, né? Enfim, é uma coisa que a gente tem é uma luta que a gente tem que lidar. E como eu falei na minha apresentação, é uma luta que ela envolve as nossas relações íntimas, né? As nossas relações conjugais com os nossos parceiros, com as nossas famílias e as nossas relações de trabalho, né? Independente de onde a gente esteja, a gente toda hora, todo tempo a gente depara com isso, com essa âncora, digamos assim, né? Então eu acho que é isso. O Brasil tem avanços e tem recuos comparados, enfim, né? Tem características positivas e negativas, como grande parte dos países, e a gente tem que realmente essa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje é justamente para a gente avançar nisso, debater, discutir, reconhecer que a desigualdade de gêneros é uma realidade, né? E que a gente tem que
lutar contra ela por uma sociedade mais justa, né, mais equilibrada. Bom, posso falar então sobre a última pergunta? Bom, sim. Os efeitos, né, de uma tradição militarizada das missões de paz, os efeitos negativos, né, porque, enfim, tem efeitos positivos também, uma abordagem militarizada é sempre, talvez, assim, tem o potencial de ser sempre mais efetiva, mais organizada, porque, né, as instituições militares têm essa capacidade de atuação, de resposta rápida, de mobilização rápida de recursos, então, sempre vai ter efeitos positivos, mas também tem alguns efeitos negativos, e eles são reconhecidos pela ONU, inclusive esse movimento das chamadas operações de paz, né, da geração mais recente, que buscam ser multidimensionais no sentido de que as equipes vão ter cada vez mais, ou o quanto possível, de uma composição de quadros civis, não só de militares, e essa preocupação com a igualdade de gênero, elas têm a ver com isso, assim, é fato que quanto maior a proporção de mulheres nas equipes que são desdobradas no terreno, menores são as denúncias e as incorrências de situações de violência sexual, de abuso sexual, tanto dentro da equipe da missão, quanto com relação à população local. Então, eu diria que sim, assim, de um ponto de vista bem geral, dá para associar casos de violência sexual com uma tradição militarizada de peacekeeping que já está sendo, né, revista e reformada na medida do possível pela própria ONU, porque ficou claro, assim, que a participação de civis e de mulheres é bastante importante para evitar e prevenir esse tipo de ocorrência. Eu não diria, assim, machismo, talvez, porque, assim, eu acho que como vocês até mandaram nos pontos, mulheres não são um corpo homogêneo, né? Nem toda mulher, nem toda teórica, nem toda diplomata, nem toda militar mulher vai ter necessariamente um approach que ela queira se categorizar, ou que seja categorizável como feminista, e não necessariamente essa tendência, né, de militarização da perspectiva mais tradicional de segurança machista, assim, não necessariamente, mas sim, acho que dá para, de um modo geral, acho que dá para fazer essa associação, sim. Obrigada, Pedro. E para finalizar, tem gente querendo saber indicações de livros em relação a essa questão de igualdade de gênero, enfim, os livros que mais marcaram vocês a carreira até agora. Para falar agora? Pode falar, ou se você preferir escrever, para o pessoal pesquisar depois. Ah, tá. Bom, eu vou... Acho que tem um livro bem legal, que é sobre a própria Berta Lutz. Desculpa o sumiço. É o perfil parlamentar dela, que eu vou compartilhar aqui no chat o nome. Teresa Cristina Novaes. Tem A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que eu mencionei também, que é bem interessante para quem tem interesse nessa área de mulheres em conflitos armados, mulheres na história da guerra, mulheres... Esqueci o nome da autora. É que é difícil o nome dela, vou colocar aqui. Deixa eu pensar. Recentemente eu li um livro da Virginia Woolf, que chama Três Guinés. Ela simula ela responde hipoteticamente, assim, faz uma simulação de resposta a uma carta em que ela critica todas essas questões de paz e guerra, assim, e como que
isso parece ser continuado, na verdade, pelos homens que tinham o monopólio da educação, inclusive na época dela, né? As mulheres não podiam ter educação superior, não podiam votar, na época que a Virginia Woolf escrevia, então ela é um texto bem irônico, e que toca em vários pontos, assim, do que a gente estava conversando hoje, e é literário também, né? Então é bastante interessante. Deixa eu pensar se me vem à mente mais alguma coisa agora, assim. Tem muita coisa. Eu vou colocar também, eu consultei, inclusive, para a fala de hoje, a dissertação de mestrado de uma veterana minha, brilhante lá da UNB, a Dora Xavier, e a dissertação tá disponível na internet, no banco de dados do IPRE, é sobre gênero e relações internacionais. Então, tem um formato bem acadêmico, para quem está na graduação, assim, acha interessante dar uma olhada num texto que acabou virando uma dissertação de mestrado, e ela vai fazer um resumo de teoria mesmo, sobre as principais autoras e autores que já falaram sobre isso. Então, assim, certinho, obrigada. acho que... Você quer acrescentar algum livro? Eu vou colocar também o link para o nosso artigo, que eu também fiz, sobre mulheres peacekeepers brasileiras, que é bem completo. Deixa eu colocar. Obrigada. Maria Luísa, você quer acrescentar algo? Eu vou indicar três escritoras negras, aí um pouco puxando para a minha sardinha. Eu vou indicar a Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana, que eu adoro, e ela tem aquele livro Todas Deveríamos Ser Feministas, e aquele outro livro Americana, que é uma delícia de livro, eu recomendo a leitura fortemente. Lélia Gonzalez também, nossa brasileira negra, feminista, super importante aí para a nossa, enfim, os negros brasileiros, né, para o nosso intelecto aí, nossa formação política racial. E a Maya Angelou, que é foi, enfim, uma escritora negra americana também, e maravilhosa. Os livros são muito doídos, assim, mas muito bonitos e muito importantes. Então, deixo para vocês essas 3 dicas aí de leitura. Certinho, obrigada. Para fechar com chave de ouro, a gente tem o comentário da Viviane Rios, e ela disse que vocês brilharam. E nos parabenizou pela organização do evento. Eu vejo que o professor Giovanni está aqui presente. Professor, você quer falar alguma coisa, algum comentário antes da gente finalizar? Só comentários positivos aqui no chat. A Marcela falou que a palestra foi perfeita. A Kellen falou que amou. A Giovana de Cássia falou que vocês são perfeitas. A Maria Fernanda Torninho também elogiou bastante. Então, acho que a gente já pode encerrar. Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Assim, eu acho que vocês não têm noção de quantas meninas vocês inspiraram hoje. Também. E feliz Dia das Mulheres para vocês e para todos os presentes. Obrigada, Darcília. Obrigada, Malu. Foi muito bacana participar. Eu estou um pouquinho afastada assim desse universo todo, morando aqui, tudo com meu filho, mas eu adoro conversar com alunos, embora eu não tenha ouvido vocês, é muito bom estar perto, ouvir as perguntas, sentir as expectativas. Fiquei muito feliz de poder participar. Feliz Dia das Mulheres e vamos à luta. Vamos à luta. Sim, gente, muito obrigada também pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês. Para mim foi um prazer ouvir a Pérola também, enfim, aprendi muito. Malu, Não, mas sim, enfim, a gente sempre troca, sempre aprende, e essas oportunidades são maravilhosas, né, para a gente absorver um pouquinho uma da outra.
Então, foi um grande prazer, né, estar com essas grandes mulheres aí, a Darcila, queremos vê-la aí há alguns anos no mercado de trabalho. Hoje eu descobri que é todo mundo super novinho, fiquei morrendo de inveja dessa juventude toda, mas desejar muito boa sorte para vocês e dizer que vocês estão num curso maravilhoso que vai abrir muitas portas, né, enfim, e aí para as mulheres estudantes de relações internacionais, não consigo vê-las aqui na tela, mas, né, um feliz dia, né, um dia para a gente refletir, para a gente também se ajudar, saber que é importante a gente criar cada vez mais redes de apoio, né, entre nós, e que, enfim, vamos continuar lutando sempre com muito amor e empatia. Um beijo para vocês todos. O Juliano quer falar. Obrigada. Oi, gente. É só para falar, para vocês fazerem uma pose, para eu tirar um print, porque para a gente poder postar. 1, 2, 3 e pronto. Aí eu vou mandar para a Darcy e ela manda para vocês. Obrigado, viu, gente? Obrigada a vocês. Prazer. Tchau, tchau. Tchau.